Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Tatiane e hoje eu vim trazer para vocês uma aula de phonétique française. Vamos trabalhar com os sons dos números em francês. É uma aula um pouquinho longa, mas vai pausando, vai fazendo com calma, vai anotando todas as suas dúvidas, vai ser muito bom se você tem dificuldade em pronunciar, principalmente a questão da liaison, do enchaînement dos sons francês, ou se vocês não entendem muito bem os números a partir de 70, vou dar algumas dicas de como gravar, como entender, literalmente entender os números. Isso vai facilitar muito a ouvir os números planosféricos que eu ouvi, pronunciar melhor, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Não esquece que se vocês gostarem do vídeo, por favor, dá um joinha para apoiar aqui o canal. Se inscreva também, tem muitos vídeos que eu faço, muitos vídeos não só de francês, de outras matérias também, de outros idiomas que eu dou aula. Bora lá? Sem mais delongas, allons à la prononciation française do nombre. Então, pessoal, vamos aprender então a pronúncia dos números em francês? Primeiramente, a gente vai descobrir por que tem essa diferença entre a palavra número em francês, que pode significar chiffre, nombre ou numéro. Qual que é essa diferença? Então, a palavra chiffre, um chiffre, se faz referência a algarismo. O algarismo romano, o algarismo tem um número de 0 a 9. Esses são os algarismos. Também pode se referir à soma total ou à cifra monetária, dependendo do contexto. Mas veja o exemplo. En français, on utilise le chiffre arabe e dans certains contextes, le chiffre romain. Tá vendo? Cifras ou algarismos árabes, algarismos romanos, certo? Para vocês entenderem melhor o que é chifre. Nombre, em poucas palavras, se refere ao nosso realmente número. Número também dá a ideia de quantia, quantidade. Veja, por exemplo, os exemplos aqui. À l'écrit, on peut exprimer le nombre en chiffres ou en lettres. Ou seja, na escrita, a gente pode expressar os números tanto em algarismos como por extenso. Certo? Então, veja a diferença. Números, nombre, algarismos. D'accord? Também, como a palavra nombre significa quantia, veja esse outro exemplo. À l'ANSEE, l'ANSEE diffuse le nombre de décès par jour et par région. Ou seja, o Instituto de Dados francês, né, o IBGE francês, divulga, né, a quantia, a quantidade de mortos por dia e por região. Perceberam, então, a diferença entre chiffre e nombre? Numéro. Quando que a gente usa numéro em francês? Então, número, ele é um número de uma série, ou número de alguma sequência. É para isso que a gente usa, normalmente, que ele tem alguma informação por trás dele. Não é um número qualquer, ele tem algo carregado de alguma informação semântica, né? Por exemplo, na frase aqui, o número de telefone, né? O número do telefone, c'est le... Ou talvez um número de um voo, número do voo de l'aéroport. Então, números, às vezes, também pode ter letras, certo? Porque tem uma informação, um número de série, alguma coisa. Então, ele carrega uma informação. Então, a palavra número. Então, número de la salle. É um número que tem uma informação. Vem de uma série, essa sala, várias séries de salas. Eu estou na sala número tal. Certo a diferença? Ficou claro? Muito bom. Agora sim, vamos para a nossa primeira sequência de números franceses, que são os números do 0 a 10. Vamos trabalhar com a prononciação, então. Écoutez. Écoutez la prononciation de nombre de 0 à 10. Écoutez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Esses são os números de 1 a 10, né? E a pronúncia não é a exata, sabe? Eu coloquei como falante brasileiro para facilitar a compreensão, associar com o som que seria mais fácil para vocês. O que a gente vai fazer? Vamos treinar a liaison
e enchaînement, ou seja, a pronúncia dessas vogais. Aqui vocês veem quais são as vogais, as consoantes pronunciadas ou não. Então vamos treinar? Eu vou isso, para treinar, vou usar essas 3 palavrinhas. Euro, dollar e heure. Porque começa com vogal, porque tem essa consoante e tem o H mudo não pronunciado. Então lembrando, vamos começar com o número on. On, nasal, esse som é nasalado. On. Quando tem uma vogal, como é que vai ficar? Eu vou pronunciar en euro. En euro. Olha a pronúncia do N. Quando tem a consoante, só fica nasal. En dollar. En dollar. E com a vogal, o H que é aspirado, né? Esse H não é aspirado aqui, ele não é mudo. No caso, o hora é feminino, eu ainda tenho que mudar o en por une heure. Une heure. Lembra o som do en, masculin. Une, feminina. Une heure. Ela acaba apagando esse E, mas eu pronuncio U. Une. Mas se fosse masculino, como por exemplo, hôpital. Un hôpital. Ó, en euro. En hôpital. D'accord? Ficou bem entendido? Número 1. Passons au número 2. 2. Eu não pronuncio esse X. 2. E agora? Com o vogal eu digo 2 euros. O somzinho de Z. 2 euros. Já com a consoante, não pronuncio, continuo não pronunciando a consoante X. De lá. De lá. E com a H muda. 2 heures. 2 heures. Entenderam a regra? 2 euros. 2 dollars. 2 heures. Se você tem dificuldade de produzir esse som, lembra sempre, como eu falo para meus alunos, boquinha de O, e sai o som da letra E. Boca de O com o som E. Você vai dizer de. Na dificuldade é só pegar a letra E e vai arredondando. E. De. Cuidado para não falar O. Do. Certo? É só a boquinha do O, mas o som que tem que sair é o som da letra E, tá? Então vai ser de novo, 2 euros, 2 dollars, 2 heures. Essa é a regra. Então, sempre que eu tiver uma consoante depois do número, eu não pronuncio. Normalmente, eu não pronuncio a consoante. Vamos passar para o próximo? Próximo número. 3. Eu já não pronunciava o S. 3. E é o R, por favor, o R ele não participa nessa pronúncia. O R aqui, ele puxa um pouco aqui a garganta, trava o R nos dentes inferiores. Ele não pode tremer. 3, não. E nem tra, nem do inglês, né? E nem estra do espanhol. Ele é uma roncada. Como ele fica com a vogal? 3 euros. 3 euros. Com a consoante. 3 dollars. 3 dollars. E com o H mudo. 3 heures. 3 heures. Certo? Então, o consoante, ele continua com a mesma regra. A consoante não pronunciada não é pronunciada também quando estiver seguida de outras consoantes. Apenas pronuncio se estiver seguida de vogal ou H muda. Certo? Essa é a liaison. Para o próximo número, agora eu termino com E. Então, eu pronuncio muito bem o TR. 4. 4. Esse R da gargantinha aqui. 4. O que acontece quando eu junto uma outra vogal? Já terminou em vogal, eu junto com uma outra vogal, aqui vai acontecer o que a gente chama de enchaînement, que é o encadeamento. Então, eu vou encadear essas sílabas para formarem uma só. Elas vão formar uma sílaba só. Eu vou dizer 4.
euros. Em vez de ser 4 euros, eu vou dizer 4 euros. 4 euros. No caso da consoante, aí eu vou separar. Eu vou dizer 4 dollars. 4 dollars. Com H, também faço um enchaînement. Uma única sílaba. 4 heures. 4 heures. Certo? Dúvidas? Vão perguntando, qualquer coisa deixa nos comentários se tiver alguma dúvida. Próximo número é a nasal, gente. Cuidado, não fala assim, certo? É nasal. Essa nasal, na realidade, é um pouco diferente da on. Essa nasal, ela é esticadinha, ela, na realidade, é um pouco sorriso, assim, ó. San, san, certo? Sorrindo. San, ou sank, porque no número eu falo, esse número, sozinho, eu falo o quê? Sank. Quando eu junto com a vogal, eu vou dizer 5 euros. 5 euros. Eu vou escutar o som de K, certo? 5 euros. Quando eu tiver uma consoante, eu não pronuncio. Então, eu não falo 5 dollars. Eu digo 100 dollars. 100 dollars. Certo? E se eu tiver uma consoante com um H mudo, eu também vou fazer a liaison, que é essa pronúncia do 5 heures. 5 heures. Tá certo? Tá entendendo? Próximo número 6. O X vai pronunciar com som de S. 6. Quando eu tiver uma vogal, a pronúncia do som será o som de Z. 6 euros. 6 euros. Quando eu tiver uma consoante, eu não pronuncio. Lembra da regra? Não pronuncia as consoantes dos números se eu tiver uma consoante depois. 6 dollars. 6 dollars. Se eu tiver o H também, e não for aspirado, eu posso dizer com som de Z. 6 heures. 6 heures. D'accord? Bom, vamos passar para o próximo. O próximo as pessoas confundem bastante. Não se diz sept. SP não é pronunciado. Então eu só digo set. Set. E não sete. Tá bom? É a consoante pura. Set. Set. Quando eu tiver a vogal, 7 euros. 7 euros. Quando eu tiver a consoante, lembra da regra? Não pronuncio. Eu já não pronunciava o P, agora eu não vou pronunciar nem o T. 7 dollars. 7 dollars. D'accord? 7 dollars. Quando eu tiver o H, H mudo, 7 heures. 7 heures. Certo? Dúvidas? Vamos para o 8. A pronúncia dele, lembra do som do U, boquinha de U, para falar I. Formatinho de U para falar I. U, oui. E vocês vão dizer oui, huit, huit. Juntando com o T, com a vogal, eu vou dizer 8 euros. 8 euros. Juntando com a consoante, eu não pronuncio o T. Eu vou dizer 8 dollars. 8 dollars. E agora, juntando com H mudo, 8 heures. 8 heures. Perceberam? Agora temos um pequeno problema, gente. Peguem caneta, anotem esse aqui, porque vocês precisam ter muita atenção com o número 9. Primeiro, a sua pronúncia. Não sei, eu coloquei assim para semelhar, né, com o português, mas na realidade é a boquinha de o, e vocês vão pronunciar E. É diferente do de, boquinha de o, que pronuncia E, de. O nef é boquinha de o e pronuncio E. Neuf. Neuf. Quando eu junto com a vogal, eu sigo a regra. 9 euros. 9 euros. Pronuncio.
Aqui tá o problema que vocês têm que gravar. Lembra que normalmente as consoantes eram apagadas quando tinha uma outra consoante? O número 9 não. O 9 a gente continua pronunciando o F. Por isso eu vou dizer $9. $9. E, pior ainda, outra mudança mais complicada é agora, com a palavra hora, a pronúncia não é mais com F. Eu faço a junção, mas não com F. Eu mudo a pronúncia para V. Isso vai acontecer com hora e com idade, né? Horas e idade. Então, por exemplo, eu não vou dizer com F, vou ser o som de V. Never. Nevon. Olha a diferença. Nefero. Nefero. Never. Nevon. Isso só com essas duas palavras, gente, com horas e com idade. Você quer falar do que oração? Il est neuf. Quantos anos ele tem? Il a 9 ans. Normalmente, gente, isso acontece para evitar confusão com outras palavras, os sons, né, homófonos, para evitar essas confusões. Então, por isso que eles mudam letras do F para o som de V. Certo? Então, marca aí para vocês não esquecerem. Que é diferente das consoantes. Por exemplo, o san, eu não falava sandolar, eu não falava o quê, certo? Sandolar. Agora, no neuf, eu pronuncio o F. $9. E eu mudo para horas e anos, eu mudo para o som de V. Tá? E nessa última sequência, o nosso número 10. X como igual a cis, o X tem o som de S. E juntando com a vogal, 10 euros, 10 euros, com a consoante eu não pronuncio, o padrão, né? $10, $10. E com a vogal, com H muda, 10 heures, com o som de Z, 10 heures, certo? Ficou claro? Então, essa é a primeira sequência do francês, dos números em francês.